Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre a relação das doenças cardiovasculares com a inabilidade do fígado em detoxificar de uma maneira satisfatória. O fígado, como todos sabem, é o principal órgão detoxificador e através de duas fases distintas ele consegue modificar, neutralizar para posteriormente eliminar as substâncias tanto endógenas como exógenas, neutralizadas via rim e via intestino. Uma dessas fases se chama metilação. A metilação é um processo no qual uma substância metionina é transformada em homocisteína e esse processo todo é capaz de ajudar a detoxificação de inúmeras substâncias como álcool, fumo, café, dopamina, noradrenalina, algumas drogas, enfim, várias substâncias são metiladas. Mas se esse ciclo não chega até o fim, ou seja, se essa homocisteína, que é o intermediário, não é eliminado, essa homocisteína vai acumulando e ela por si só está ligada diretamente a inúmeras doenças, como as doenças degenerativas, o envelhecimento precoce, doença cardiovascular, é o principal marcador cardiovascular, e envelhecimento precoce. Essa homocisteína ela tende a acumular por alguns erros. Primeiramente existe um erro genético no qual as pessoas, isso não é incomum, é incapaz de produzir uma enzima responsável pela transformação dessa homocisteína em metionina novamente. Existe a demanda aumentada em pacientes que têm um aumento da permeabilidade intestinal aumentada, ou seja, estão consumindo, estão recebendo inúmeras toxinas ambientais via intestino, por exemplo, e existe uma deficiência de micronutrientes que são importantes para que o fígado consiga desempenhar a sua função de detoxificação, principalmente nesse caso da metilação, ou seja, existe uma relação direta entre o acúmulo dessa homocisteína em pacientes que têm uma inflamação crônica subclínica e associado ao excesso de radicais livres. Nesses pacientes com esses três fatores, aí sim o colesterol, mesmo estando normal ou até mesmo baixo, até pelo uso de medicação, esse trio vai gerar uma inflamação nas artérias com a migração do colesterol gerando as placas ateroscleróticas, ou seja, o uso de medicação hipercolesterolêmica, para baixar o colesterol, é a última etapa do processo, mas antes disso essa parede dos vasos já foram molestadas, já foram danificadas pelo excesso de homocisteína acumulada, e é aí que a gente tem que intervir. Número 1, tratando o intestino, fazendo com que a barreira do intestino feche para que a entrada de toxina seja o menor possível, menos impactante. Número 2, oferecendo ao fígado nutrientes para que ele possa desempenhar o papel de grande detoxificador por todas as vias e, nesse caso, principalmente pela via da metilação, para que não haja acúmulo de homocisteína. E número 3, modular a produção de antioxidantes radicais livres, sendo que o excesso de radicais livres mais esses outros dois fatores é que estão na base da doença aterosclerótica. Portanto, a conduta deve ser de uma forma sistêmica. A conduta não se baseia simplesmente em querer abaixar o colesterol, até porque o colesterol não é um vilão. Geralmente a elevação do colesterol se dá como uma tentativa do organismo gerar hormônios. Todos os hormônios vêm do colesterol e às vezes o fígado abre mão desse mecanismo para que haja uma tentativa de aumento da produção de hormônios, principalmente do hormônio da tireoide, mas isso é um outro assunto. A questão hoje é a gente conseguir relacionar a uma disfunção hepática, que não é uma doença do fígado, é simplesmente uma perda da capacidade do fígado em detoxificar de uma maneira eficaz, e isso associado a dois outros fatores, que é a inflamação crônica subclínica e o excesso de radicais livres, estão na base da doença aterosclerótica. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Até o próximo post. Um abraço.